Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Eduardo Bittencourt e nós vamos para hoje para mais uma aula sobre geotecnia, que o assunto desta vez é permeabilidade dos solos, aplicações em obras geotécnicas. Antes da gente começar a nossa aula de hoje sobre permeabilidade, eu tenho que destacar um ponto muito importante para vocês. Antes da gente iniciar qualquer estudo, seja não apenas na geotecnia, como em qualquer outra área da engenharia civil, nós temos, antes de mais nada, buscar compreender como aplicar esse conhecimento teórico na prática, não só em permeabilidade, mas como em diversos outros assuntos, como resistência ao cisalhamento do solo e etc. Então, o foco na nossa aula de hoje vai ser aplicações em obras geotécnicas do assunto permeabilidade, certo? Então vamos lá. Como introdução a esse tema, nós temos primeiro que destacar algumas definições. A primeira é sobre a permeabilidade do solo. A permeabilidade dos solos nada mais é do que uma área da engenharia geotécnica em que se estuda a facilidade ou dificuldade da água ou outro líquido de fluir através dos vazios dessa massa de solo. Temos também o coeficiente de permeabilidade K, em que no caso é uma propriedade que indica o nível de facilidade que um determinado fluido percola no interior do solo e que ele geralmente tem como unidade de medida metros por segundo. Temos também alguns fatores que influenciam nos valores de K, que variam, que faz com que esse valor de K varia. Que temos, por exemplo, o seu índice de vazios deste solo, a sua estrutura, por exemplo, sendo floculada ou dispersa, temos a temperatura, entre outros fatores. E que temos que destacar um ponto muito importante, que é a permeabilidade em solo arenoso versus solo argiloso, pois existe uma grande diferença entre a permeabilidade desses dois tipos de solo. Na minha última turma de Mecânica do Solo 2, inclusive, eu pedi para os alunos de graduação fazerem um experimento bem básico sobre observar, analisar a diferença de permeabilidade no solo arenoso com o solo argiloso, pegando duas garrafas PET cortadas, utilizando um determinado filtro nessa porção da boca dessa garrafa PET, com um solo arenoso e um argiloso, aplicando a mesma quantidade de água e observando como se daria o comportamento desses dois solos perante a permeabilidade de ambos os materiais. E que aqui nessa tabela de Souza, que é apresentada no livro de Souza Pinto, em 2006, observa-se as unidades de medida, as faixas de valores para coeficiente de permeabilidade, desde materiais argilosos até materiais denominados areia-grossas, em que nós temos, por exemplo, para uma argila, ele varia de aproximadamente 10 a menos 9 metros por segundo, e que conforme esse material vai aumentando a sua granulometria, o seu tamanho de areia fina, média e grossa, vai se aumentando o seu coeficiente de permeabilidade até na faixa de 10 elevado a menos 3 metros por segundo para areia grossa. É, Quanto à sua análise do seu coeficiente de permeabilidade, ela foi realizada a partir da lei de Darcy, em que ele verificou, através de diversos fatores geométricos, que a vazão de um determinado material é denominada por Kia, em que nesse caso nós temos que Q é a vazão em centímetros cúbicos por segundo, por exemplo, pode ser metros cúbicos por segundo também, o coeficiente de permeabilidade em centímetros por segundo ou metros por segundo, a depender das unidades que você utilizar na equação, tem que ser as mesmas. E, como gradiente hidráulico, a área do permeâmetro em centímetros quadrados. Lembrando que o I, denominado gradiente hidráulico, ele nada mais é do que a razão entre a carga hidráulica que irá dissipar na percolação, que é essa diferença de nível entre dois pontos da água, nesse caso aqui é o H, sobre o comprimento onde se dissipa essa carga, ou seja, o comprimento em que cada gota de água vai percolar no interior dessa massa de solo, em que nessa figura é denotado por L. Então, nesse caso, o I aqui ele é nada mais é do que um H sobre o L. E que, dividindo ambos os fatores por uma área, a gente obtém uma velocidade em que ela é diretamente proporcional pelo seu coeficiente de permeabilidade e pelo seu gradiente hidráulico. Ou seja, conforme o coeficiente de permeabilidade ou o gradiente hidráulico de uma determinada análise num solo aumente, a sua velocidade de percolação também vai aumentar. E que
Existem diversos tipos de determinação do coeficiente de permeabilidade, desde métodos em laboratório até métodos em campo, em que em laboratório nós temos dois muito bem conhecidos, que é o de permeamento de carga constante para solos arenosos e o permeamento de carga variável para solos argilosos. Temos os ensaios de campo, diversos ensaios, em que dois deles são o ensaio de bombeamento e de infiltração, e por fim nós temos também a parte de correlações, como por exemplo a granulometria ou o índice de vazios do determinado material. Quanto a aplicações em obras geotécnicas, antes de eu citar algumas obras em que o coeficiente de permeabilidade, a permeabilidade é aplicada em um projeto, temos que destacar alguns pontos. O primeiro é que os recalques eles são diretamente relacionados com a redução do índice de vazios de um material, a qual ela é ocasionada pela expulsão do excesso de poropressão, em que nesse caso pode ser explicado através da analogia mecânica de Terzaghi. Em segundo lugar, nós temos que a análise de vazões e de fluxo de água são diretamente ligados ao coeficiente de permeabilidade e granulometria do material. Em terceiro lugar, a presença de água na massa de solo em estruturas de contenção pode gerar uma força contra a estabilidade da estrutura. E por fim, a força de percolação e altas pressões neutras podem ocasionar numa tensão efetiva nula, que pode resultar tanto numa liquefação, ou a chamada areia movediça, ou piping, também conhecido como erosão regressiva, certo? Então vamos para um exemplo relacionado ao primeiro tópico. Em relação aos recalques, nós temos aterros em solos compressíveis, os chamados solos moles, em que nesse caso tem-se a necessidade de verificar a previsão do tempo para que os recalques totais desse solo mole ocorram. E para que seja possível realizar essa análise, se faz necessário, entre outros parâmetros, obter o coeficiente de adensamento desse material e o coeficiente de permeabilidade desse solo, ou seja, a análise da permeabilidade deste solo, em que observado aqui nessa equação do coeficiente de adensamento desse material, para determiná-lo, entre outros fatores, como o índice de vazios e o peso específico da água, nós necessitamos do coeficiente de permeabilidade desse material. E por que esse coeficiente de adensamento é importante? Porque através dele a gente pode calcular em quanto tempo esse solo mole vai recalcar, vai ocasionar todos os recalques deste material. Nós temos um caso de obra, por exemplo, em que um solo mole de fundação vai receber um aterro, como por exemplo um aterro rodoviário, uma rodovia, em que, entre outros fatores, necessita-se da análise da espessura da camada de solo mole para obter o tempo que esse solo vai recalcar como um todo, e que isso é feito através de seções geotécnicas tanto longitudinal como transversal, que pode ser realizado, por exemplo, por um programa de SPT. E, obviamente, necessita-se de ensaio de laboratório de permeabilidade e de adensamento. Em segundo lugar, sobre análise de vazões e fluxos de água em relação ao coeficiente de permeabilidade e granulometria do material, nós temos o caso de obra de lagoa de infiltração ou lagoa de detenção, em que nesse caso é analisado a vazão do solo do local desta lagoa, em que é imprescindível analisar a compatibilidade entre a vazão do sistema de drenagem dessa cidade e a capacidade de infiltração da lagoa, ou seja, através da análise do coeficiente de permeabilidade desse material. Nós temos um exemplo de estudo de Guedes 2017, que foi realizado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em que foi-se analisado que a urbanização torna regiões permeáveis e impermeáveis de forma progressiva, e através disso necessita-se da existência de sistemas de drenagem, tanto macrodrenagem como microdrenagem. Como macrodrenagem, nós temos as lagoas de infiltração, para prevenir inundações nessa cidade. Contudo, para que esse sistema ele seja projetado de forma eficiente, é necessária a análise do coeficiente de permeabilidade do solo e da vazão prevista na coleta das águas pluviais dessa região, pois caso contrário, esse sistema dessa lagoa de filtração vai transbordar e tornar prejudicial a filtragem, o sistema de drenagem desse local, dessa cidade. Continuando nesse mesmo tópico, nós temos também o dimensionamento de filtros de barragem de terra,
em que nesse caso temos a necessidade de analisar os elementos filtrodrenantes no interior dessa barragem. Para o quê? Para dissipar o excesso de pressão neutra neste maciço. E que ele também tem o objetivo de interceptar o fluxo de água e coordenar este fluxo no interior da barragem. O que isso quer dizer? Quer dizer que, de forma hipotética, como nessa figura, onde não existe um sistema de drenagem, essa linha freática, denotada por essa linha, ela alcança a zona jusante dessa barragem, o que faz com que esse sistema de barragem tenha uma grande instabilidade. A partir disto, tem-se a criação de sistemas filtro-drenantes. Para quê? Para que evite que a zona jusante dessa barragem fique saturada, ou seja, para que ela fique estanque e não gere instabilidade na sua zona ajusante. E aqui nós temos também a importância da análise do coeficiente de permeabilidade do material, pois a espessura desses elementos filtros drenantes, tanto o vertical como o horizontal, os seus cálculos, os seus dimensionamentos são baseados a partir da vazão desse maciço. Em terceiro lugar, nós temos que a presença de água na massa de solo, numa estrutura de contenção, pode gerar uma instabilidade na sua estrutura. Nós temos, por exemplo, o muro de arrimo, em que, nesse caso, tem-se a necessidade de instalação de drenos para evitar o empuxo na estrutura pela água. Em que, por exemplo, nessa figura ilustrativa, nós temos uma determinada estrutura de contenção e o maciço de solo a ser contido, e que esse determinado maciço vai gerar um empuxo nessa estrutura de contenção, em que esses empuxos eles são representados por esse diagrama, em que a sua força máxima que está na sua base é denotado por γHKA, e que ele possui uma força resultante a 1/3 da sua altura, a 1/3 da altura da estrutura de contenção. De maneira similar, caso venha existir a presença de água, ou seja, esse maciço de solo sature, tem-se também empuxos ocasionados pela água, em que, nesse caso, a pressão máxima dessa água vai ser denotada pelo peso específico da água, γH, vezes a sua altura ao quadrado, e que ela também vai possuir como força resultante uma posição a 1/3 da altura dessa estrutura, e que essa pressão de água ela vai gerar instabilidade nas análises quanto ao tombamento e deslizamento dessa estrutura. Lembrando que na estrutura de contenção muro de arrimo são feitas 4 análises de estabilidade, em que 2 delas, no tombamento e no deslizamento, esse empuxo ocasionado pela água vai gerar uma grande instabilidade na estrutura. Então, entre os sistemas de drenagem, nesse maciço, nessa estrutura de contenção, além dos internos, nós temos o superficial, que são os conhecidos drenos ou barbacãs, em que eles têm a função de drenar a água e dissipar essa água, essa pressão neutra existente nesse maciço e reduzir o empuxo ocasionado pela água, tornando a estrutura mais estável. E por fim, pessoal, nós temos a ocorrência de elevadas forças de percolações e pressões neutras podem vir a ocasionar uma tensão efetiva nula, isto é, a ocorrência de liquefação ou erosão regressiva. Nesse caso, nós temos a estabilidade contra o piping e liquefação em barragens de terra, em que 2 pontos importantes devem ser citados. Primeiro, a análise de um eficiente sistema de drenagem, pois caso esse sistema não venha a ser eficiente, pode ocorrer a erosão regressiva nessa barragem, que é uma erosão que vai do talude de jusante da barragem para o seu interior, e que taludes a montante possui rejeito como fundação. O que isso quer dizer? Quer dizer que no método construtivo de barragem de terra, a partir da elevação dos diques para o lado da montante, tem-se uma grande instabilidade, pois o próprio rejeito é a fundação. E a partir daí pode ter problemas tanto de elevados recalques na estrutura, como também uma difícil análise e previsão da permeabilidade desse material na sua fundação. Nesse caso, nós temos o estudo de Berigo 2005, em que ele demonstra 2 tipos de elementos, os chamados tapetes drenantes e drenos de pé, que têm como função reduzir a pressão, a força de percolação da água que vem da fundação para o pé da jusante da barragem,
fazendo com que tenha-se uma redução do caminho de percolação dessa água, reduzindo dessa forma o gradiente hidráulico dessa estrutura, ou seja, a redução do seu I. E também destaca-se que, nesse caso, a tragédia de Brumadinho, em que uma barragem de terra vem entrar em colapso e que os indícios demonstrados pelo vídeo no instante do seu rompimento mostram que o seu rompimento se deu a partir do pé da jusante dessa barragem, em que uma das hipóteses do motivo desse rompimento foi a liquefação desse material, em que a gente pode observar neste vídeo aqui, em que o ponto inicial do rompimento dessa barragem é na jusante, no pé da jusante da barragem, que o material que era sólido se torna completamente líquido. Então a nossa aula de hoje foi isso, pessoal. Caso você gostou, curte o nosso canal, compartilhe, se inscreva e não perca nenhum dos nossos vídeos sobre geotecnia que serão lançados todas as semanas. Então é isso e até a próxima.